mas esse mês ainda é Uma Só Carne. E eu só mudei o texto, mas o assunto continua o mesmo. E aí, refletindo essa semana sobre essas questões de família, eu cheguei a algumas conclusões e alguns vícios que têm atrapalhado as famílias de serem bem-sucedidas ou prósperas naquilo que estão fazendo. Então a série ainda continua a mesma, Uma Só Carne, e hoje o tema é destruindo os vícios na família, destruindo os vícios que podem afetar uma família. E lembrando que nós estamos nessa série Uma Nova Aliança, Uma Só Carne, nós temos que lembrar algumas coisas. A primeira é que a família é marido, mulher e filhos solteiros. A família bíblica, ela não contém outras pessoas que não seja isso, né? O restante ainda é família, mas é uma família que se torna secundária após você se casar, né? A sua família primária é pai, marido, mulher e filhos solteiros. Filhos solteiros são os seus pais. E baseado nisso que nós queremos falar hoje, nós percebemos que... Abaixa um pouco meu retorno, por favor. Nos dias de hoje, o que está acontecendo é que as pessoas não querem ser submissas umas às outras. E a submissão que eu digo aqui é a mesma submissão que Paulo trata aos Efésios, né? Que é submeter um ao outro, levar as cargas uns dos outros. E o fato das pessoas não quererem se submeter umas às outras tem gerado esses vícios nas famílias. E os vícios, esses mesmos vícios de forma geral em nossas famílias, é que tem destruído, tem acabado com nossas casas, tem acabado com nossas famílias. Algumas pessoas tendem a entender e creem assim, ou preferem entender assim, que tudo que acontece na casa é o diabo. E aí tem um pastor que ele tem uma frase que ele diz o seguinte: é mais fácil culpar o diabo, porque demônio você expulsa, mas caráter você tem que tratar. Então às vezes é mais fácil falar que é o diabo que está fazendo alguma coisa, mas eu costumo brincar com a Luana falando que às vezes o diabo não está nem sabendo o que está acontecendo, né? As pessoas falam, foi o diabo que fez, mas o diabo não sabe nem o que está acontecendo, o diabo não tem a mínima ideia do que está acontecendo, e as pessoas que falam que foi o diabo. E eu tenho por percepção de que o maior problema hoje nas famílias são os vícios que têm destruído nossas casas. E particularmente hoje, nós iremos observar um de 3 níveis de vícios. Quais são os 3 níveis de vícios? Nós lemos aqui agora: desejos da carne, desejos dos olhos e a soberba da vida. Desejo da carne, desejo dos olhos e a soberba da vida. Nós vamos dividir isso em 2 partes. Hoje nós vamos falar apenas sobre o desejo da carne. E no domingo que vem nós vamos falar sobre o desejo dos olhos e sobre a soberba da vida. Mas antes de falarmos sobre essa questão do que propriamente o texto está dizendo, nós temos que entender um pouco sobre o contexto de que foi pregado foi escrito esse versículo. O autor nós já sabemos que é João, e João era um dos mais próximos perto de Jesus, né? Jesus tinha os 12, dos 12 Jesus tinha 3, e o próprio João diz em seu evangelho que ele era o discípulo que Jesus amava, mostrando que ele tinha muita intimidade com o Senhor. E diferente dos outros discípulos, João foi o único que não morreu martirizado, ou seja, ninguém o matou. Ele morreu de velhice. E apesar da insistência do imperador Domiciano de matá-lo, tanto é que segundo a história, Domiciano pega João, taca em um óleo fervente, e esse óleo fervente não mata, segundo a história e segundo aqueles que contam, ele diminuiu alguns centímetros por causa desse óleo fervente, mas ele não morre. Domiciano tira ele do óleo fervente, e aí, cansado de tentar matá-lo, ele coloca ele na ilha de Patmos, e na ilha de Patmos, João escreve o Apocalipse. Na ilha de Patmos, João escreve o Apocalipse. Mas João não escreve só o Apocalipse, ele escreve o Evangelho e 3 cartas e 3 epístolas. E essas 3 epístolas, primeira, segunda e terceira carta de João, foram escritos com alguns objetivos. O primeiro deles,
fidelizar os crentes na doutrina dos apóstolos, ensinar a doutrina dos crentes ensinar os crentes na doutrina dos apóstolos, ensinar o que os apóstolos tinham que ensinar e colocar como base. A segunda coisa que João estava fazendo, ele estava combatendo os falsos mestres. Então o que nós fazemos aqui às vezes, de expor alguns falsos mestres, alguns ensinamentos, parece que é algo atual, mas não é. Desde o apostolado, os falsos mestres são combatidos. E a terceira coisa que João faz é tentar combater o gnosticismo. Gnosticismo. O que é o gnosticismo? Talvez foi a heresia mais letal dos 3 primeiros séculos. Por quê? O que o gnosticismo falava ou pregava? A palavra gnos, significa conhecimento. E o que essa palavra, o que esses homens pregavam, esses gnósticos pregavam? Primeiro, alguns afirmavam que o corpo de Jesus não era real, mas apenas se parecia com o real. Ou seja, Jesus estava na terra, em espírito, e ele não tinha um corpo real. Aquilo que se apresentava não era um corpo, mas parecia um corpo de um homem. Aí, através das cartas e do Evangelho, João tenta fazer a sua defesa, ou melhor, João faz a sua defesa, falando que nós vimos, nós apalpamos, Jesus veio em carne para combater essa heresia do gnosticismo, para tentar afirmar que o corpo de Jesus era real. A segunda coisa que esse gnosticismo pregava, eles afirmavam que o Espírito de Cristo desceu sobre Jesus o homem, mas esse mesmo Espírito de Cristo que desceu sobre Jesus o homem, deixou antes da sua crucificação. Ou seja, no batismo de Jesus, aquele Espírito que desceu era o Espírito de Cristo, mas esse mesmo Espírito que desceu sobre Jesus no batismo, ele saiu de Jesus antes da crucificação. Os gnósticos ensinavam isso, ou seja, Jesus, Deus, não morreu. Quem morreu foi Jesus, homem. E sobre isso, João deixou claro que o mesmo Jesus que nasceu, foi batizado, morreu na cruz do Calvário. João diz, não existe o Jesus homem separado do Jesus Deus. É uma só pessoa. Jesus é verdadeiramente homem e Jesus é verdadeiramente Deus. E essa heresia dos gnósticos tentava não apenas destruir a verdadeira humanidade, mas também a expiação de Jesus por nós. Ou seja, se essa heresia fosse uma verdade, de nada adiantou a morte de Jesus na cruz do Calvário. A ideia deles era que a matéria, o homem, era mau e somente o Espírito era bom. Portanto, um Deus bom jamais poderia habitar numa matéria corruptível. E esse era basicamente o motivo que João, que escreveu as suas cartas e escreveu o seu evangelho. Mas junto a essa, tentar destruir essa doutrina, essa falsa doutrina, João queria ensinar as pessoas como se comportar. Aquele que nasceu de novo, como é que ele deve se comportar? Como que esse homem que se diz ser encontrado por Jesus, ter sido batizado, como deve ser o comportamento daquela pessoa que nasceu de novo? E aí João diz naquilo que nós lemos agora, que esse homem que nasceu de novo, ele não deve amar o mundo, nem aquilo que nele há. E quando João diz o mundo aqui, irmãos, ele não está dizendo o mundo planeta, ele não está dizendo o mundo globo, ele está dizendo o sistema. Aquele que nasceu de novo não deve amar o sistema maligno, porque esse sistema maligno, ele já pertence a Satanás. E é isso que ele diz no versículo 15, olha só com a sua Bíblia aberta. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha o que João está dizendo. Vocês não podem amar esse mundo sistema, porque tudo o que há nesse mundo sistema é do maligno, e o crente deve desprezar. Tudo que é no sistema do mundo é maligno e o crente deve desprezar. E aqui eu não estou falando sobre o que a igreja atual fala sobre o mundo. Por exemplo, a igreja tende a insistir em falar de música do mundo, por exemplo. Aí pega pega esse espantalho da música do mundo e fala que a música é do mundo e só isso não pode acontecer e o resto pode acontecer. João não está falando sobre música do mundo. João está falando sobre o sistema corruptível que nós não devemos amar. E esse sistema, ele é
do diabo, ele pertence a Satanás. Preste atenção, irmãos. O mundo globo não pertence ao diabo. O diabo não tem nada. O mundo cosmos não pertence ao diabo. O diabo não tem nada. O que pertence ao diabo? O sistema maligno por causa do pecado. Olha só o que diz Mateus capítulo 4, versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e a só ele servirás. Então o diabo o deixou e os anjos chegaram e o serviram. O diabo estava oferecendo para Jesus o sistema, não o mundo. Não as coisas que estavam no mundo globo, mas o sistema. O diabo estava dizendo: se prostrados me adorares, eu te darei todo esse sistema mundano, caído, pecaminoso. Portanto, o diabo não é dono do mundo, mas a ele pertence o sistema caído, maligno que está no mundo. Aí João diz: quem ama o mundo, ou qualquer outra coisa que esteja nesse mundo, nesse sistema, não tem o amor do Pai. Portanto, esse que ama o mundo, ele é mentiroso, ele é corrupto, ele é fraudador, ele é prostituto. Essa pessoa que ama o mundo e ama as coisas que tem no mundo, não tem o amor de Deus em si. As pessoas que amam praticar as coisas que o mundo oferece, não têm o amor de Deus em si. É o que eu sempre digo: nós podemos pecar, mas nós não podemos amar o pecado. Nós podemos cair, mas nós não podemos amar o chão. Por quê? Porque nós nascemos de novo. O pecado pode fazer parte da trajetória, porque ainda estamos na presença dele, mas nós não podemos amar o pecado. E é isso que João está dizendo. Se você ama o pecado, o amor de Deus não está em você. Se você ama ficar prostrado pelo pecado, o amor de Deus não está em você. E após isso, Paulo continua dizendo o que há no mundo. Olha só no versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, esse sistema, né? Tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Desejos da carne, desejos dos olhos, soberba da vida, não pertence ao Pai, não procede do Pai, não vem de Deus. Apesar desse evangelho de hoje tentar ensinar que tudo que nós queremos nós podemos ter, isso não é uma realidade, porque muitas das coisas do nosso coração está no mundo. Então, se tudo que nós queremos é Deus obedecer a nossa vontade e cumprir aquilo que nós queremos, muitas das nossas coisas que estão no nosso coração é pecaminoso, vai em desencontro àquilo que Deus quer de nós. Então não é tudo que nós queremos que Deus vai cumprir. Esses desejos da carne, desejos dos olhos e soberba da vida pertencem ao mundo. Aquilo que nossa carne quer, muitas das vezes pertence ao mundo. Então nem tudo que nós queremos, Deus vai nos dar. Nem tudo que nós desejamos, Deus vai nos dar. E baseado nisso que nós acabamos de ler, eu quero pegar esse trecho, desejos da carne, desejos dos olhos e soberba da vida, e falar sobre esses vícios que têm destruído as famílias. E essa palavra vício, ela quer dizer falha, defeito ou alguma anomalia no comportamento das pessoas. E esses vícios, irmãos, eles são contínuos, não são erros esporádicos, são erros contínuos, e é sobre isso que nós queremos tratar essa noite. E aí nós vamos dividir em 3 níveis, né? O desejo da carne, dos olhos e soberba da vida. Mas hoje, basicamente, nós vamos falar sobre o desejo da carne. Nós vamos falar o que é esse desejo da carne. O que são esses desejos? O desejo da carne são os desejos que nos fazem querer a nossa vontade. É aquilo que nós queremos de todo o nosso coração, com a nossa, não só com a carne pecaminosa, não só com a parte pecaminosa, porque nem tudo é ruim. Por exemplo, o desejo ao dinheiro não é ruim, mas querer dinheiro roubando é ruim, por exemplo. Então, nem tudo que a nossa carne quer é ruim. Mas quando João fala sobre os desejos da carne, ele está falando sobre a concupiscência, ou seja, a anomalia do desejo da carne.
Quando João fala sobre vocês não podem almejar o desejo da carne porque não procede do Senhor, ele não está falando de você querer dinheiro de forma lícita. Ele não está dizendo para você ser bem sucedido na vida de forma lícita. Ele está falando tudo que você faz de lícito para agradar o desejo da carne. E aí eu trouxe alguns vícios comportamentais que estão acabando com nossas famílias, baseados nesse desejo da carne. E o primeiro desses vícios, que vem baseado no desejo da carne, é o desejo sexual. O primeiro desses vícios que tem acabado com nossas famílias é o vício nos desejos sexuais. E aí, baseado nesse desejo sexual, baseado nessa primícia do desejo da carne, na sexualidade, nós vamos trabalhar o primeiro problema desse desejo sexual, que talvez é o princípio, o primórdio de todos os problemas. E qual é esse vício do desejo da carne? O vício da pornografia. O primeiro vício que está destruindo as famílias é o vício da pornografia. Os solteiros estão se envolvendo com pornografia cada vez mais cedo. Por quê? Porque a rede social tem entregado conteúdos pornográficos o tempo todo. Solteiros, adolescentes, jovens têm se envolvido com pornografia cada vez mais cedo, sendo sexualizados cada vez mais cedo. Estava ouvindo um pastor falar essa semana dizendo, se nós não falarmos sobre essa questão de sexualidade na igreja, essas crianças, esses adolescentes vão aprender no mundo, que é muito pior. Vão aprender lá fora o que é muito pior, porque nas escolas crianças de 9, 10 anos já estão sendo expostas a questões sexuais de forma errada. E entre essas formas sexuais, a prostituição, a pornografia está em primeiro lugar. Por quê? Porque a rede social está entregando de forma empírica. Você abre o TikTok, o Instagram, as redes sociais, e quando você abre, digita qualquer coisa aí, te entrega um conteúdo pornográfico. Há um tempo atrás, para você ter acesso a um conteúdo pornográfico, você tinha que ir numa locadora, tinha um lugar separado e tinha que ser maior de idade. Hoje em dia, qualquer pessoa com o telefone na mão tem acesso a conteúdos pornográficos. E esses conteúdos pornográficos, esse vício em pornografia tem acabado com as famílias. E qual que é o problema? Que essa pornografia tem entrado no coração dos jovens e aí cada vez mais cedo eles estão mantendo relação sexual. E ao que parece, não se pode mais falar isso na igreja, que relação sexual antes do casamento é pecado. Parece que não se pode falar mais isso. Parece que é habitual. Ao que parece, as pessoas não podem mais falar sobre o que é pecado e sobre não o que é mais pecado. Mas a Bíblia não mudou. E ter relação sexual antes do casamento continua sendo pecado. Continua sendo pecado. Aos jovens, adolescentes, solteiros que estão aqui hoje, quero te dizer, relação sexual antes do casamento continua sendo pecado. Não mudou. A palavra de Deus não mudou. Ah, mas o meu pai teve relação sexual antes do pecado, eu nasci antes do casamento. Ah, o fulano de tal teve e não deu em nada. Não queira pagar o preço de um pecado que você mesmo gerou. Não queira pagar o preço do pecado que você mesmo gerou. Se guarde, reserve para o seu casamento. Homens, mulheres, adolescentes, jovens, se guarde para o seu casamento. Algumas famílias onde existem filhos solteiros e esses filhos dormem com suas namoradas e o pai e a mãe permitem como se fosse normal. São viciados em pornografia, e aí esse vício em pornografia faz com que eles se relacionem muito cedo, e aí se relacionam muito cedo, e aí levam namorados e namoradas para casa e se deitam na cama, fecham o quarto, como se fosse normal. E não é normal. Sexo antes do casamento, pornografia, continua sendo pecado. O solteiro deve se guardar para o casamento. O solteiro deve se guardar ao casamento. Aí vamos para o outro lado, que é o lado dos casados. Por quê? Tanto homens e atualmente muitas mulheres trocam a relação sexual pela pornografia. Muitos casamentos onde os homens estão trocando a relação sexual pela pornografia. E as mulheres também, o nível aumentou muito de um tempo para cá. Estão trocando a relação sexual pela pornografia.
E aí preste atenção aos casados. Pornografia continua sendo pecado. Um casal precisa estar sexualmente alinhado. Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um dos outros, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para que se dediquem à oração, depois retornem à vida conjugal, para que Satanás não tente vocês, por não terem domínio próprio. O casado prefere às vezes ir para a pornografia do que ter relacionamento com sua própria esposa. Por quê? Porque se começou muito jovem, a pornografia te ensina a se satisfazer. Você se satisfaz, portanto você não precisa de uma mulher para isso. Ou você não precisa de um homem para isso. E aí ele prefere se resolver do que ter um compartilhar da vida de casado junto com sua esposa. E o vício de pornografia tem acabado com as famílias, tanto os solteiros quanto os casados. O vício de pornografia tem destruído as casas, tanto dos solteiros quanto dos casados. Você está comigo, irmão? Outro vício que tem destruído as famílias da igreja. Os desejos da carne também geram esse vício, que é o vício financeiro. Vício financeiro. Escrevendo um sermão, eu descobri que 30% dos casais se separam por causa de dinheiro. 30% se separam por causa de dinheiro. Gastos excessivos, dívidas acumuladas, diferentes objetivos financeiros e falta de transparência financeira. Principal caso, um dos principais casos de destruição entre as famílias. Vício financeiro. Por quê? São casados, mas não compartilham sobre os gastos, sobre o que entra, sobre o que sai, sobre o que pode fazer ou sobre o que não pode fazer. E aqui eu entro num conselho que, enquanto eu escrevi o sermão, veio na minha mente. Na verdade, eu vi um meme esses dias para trás, e esse meme entrou na minha mente e trouxe esse pensamento. Uma mulher não liga se o homem é bonito ou não. Uma mulher não liga se o cara é milionário ou não. Não liga. Tanto é que você pode passar na rua às vezes e a mulher tá com o cara que tá o dia inteiro na labuta, catando reciclagem, e vai dormir na rua com o cara, amando o cara na rua. Porque ela não liga se ele tem dinheiro, se ele não tem, se ele é bonito ou se ele é feio. A mulher quer se sentir segura. Só isso. A mulher não quer saber se o cara ganha 5, 10, 15, 20 mil reais. A mulher quer se sentir segura. Ao mesmo tempo, o homem não liga se a mulher dele é a capa de revista. O homem não liga. A mulher às vezes é mais complexada que o homem. Principalmente em relação ao corpo. A mulher muitas das vezes é mais complexada do que o homem. O homem não liga se a mulher é capa de revista ou não. O homem busca uma esposa parceira. Então, tratando de finanças, aos homens, a sua mulher não quer que você seja milionária. As mulheres, o seu marido não quer que você seja a mulher mais linda do mundo. A mulher quer se sentir segura e o homem quer uma parceira. Então tem que saber essa cumplicidade no casamento. As finanças não podem acabar com o casamento. As finanças não podem destruir o casamento. Vão chegar dias maus, vão chegar dias bons. Vai haver dias que vai estar tudo ruim, vai haver dia que vai estar tudo bom. Mas o que deve acontecer? A família, o casal deve permanecer unido para que esse vício financeiro não destrua a casa. Esse vício financeiro não pode destruir a casa. Preste muita atenção nisso, irmãos. Um lar, ele é equilibrado principalmente no pilar sexual e no pilar financeiro. Se essas duas coisas não estiverem equilibradas, o lar vai acabar, a casa, a família vai acabar. Portanto, deve-se ter essas conversas chatas.
Essas conversas difíceis, elas devem acontecer. Por quê? Porque senão a casa tende a acabar. A família tende a acabar. Aí, trabalhando sobre adolescentes e jovens, outro problema também que cai na área financeira. Os adolescentes e jovens devem ter muito cuidado. Adultos também. Mas adolescentes e jovens estão sendo mais bombardeados. Referente aos jogos de azar. O vício financeiro está destruindo famílias e jovens e adolescentes estão acabando com suas famílias porque se viciaram nos jogos de azar. Se viciaram em apostar. Se viciaram em fazer apostinhas na rede social. Em baixar aplicativo de jogos e gastar todo o dinheiro. Essa semana passada eu vi uma mãe desabafando, dizendo que tinha uma filha de 19 anos de idade. E aí, ela liberou o cartão de crédito para a filha desde os 16, porque era uma menina obediente, era uma menina que não dava problemas. E aí essa menina tinha acesso ao cartão desde os 16 anos de idade. Quando ela fez 19 anos, ela começou a ficar um pouco diferente do que era antes. Começou a se trancar no quarto, começou a fazer o que não fazia. A mãe não percebeu. E aí certo dia essa mãe disse que saiu para trabalhar, a filha saiu para trabalhar, dizendo que estava indo para o trabalho, depois a mãe saiu. E aí, de repente, ela chega no trabalho, o patrão da filha liga dizendo: fulano não vai vir trabalhar hoje não, estou ligando, ela não atende. A mãe diz: mas você saiu para trabalhar antes de mim. Ele diz: ela não chegou aqui. A mãe volta correndo para casa. E quando a mãe chega correndo em casa, ela abre a porta do quarto e a filha tinha amarrado uma corda no pescoço e pulado e tirado a sua própria vida. 19 anos de idade. A mãe não entendeu o que tinha acontecido. E aí, alguns dias depois, chegou a fatura do cartão de crédito. E aí a mãe descobriu que a filha tinha gastado mais de 6 mil reais no cartão de crédito da mãe em jogos de aposta. Ela viu a bola de neve que gerou, achou que não poderia pagar e desistiu do pagamento e tirou a sua própria vida. Um alto índice de adolescentes e jovens estão tirando as suas próprias vidas por causa de jogos. Um alto índice de pessoas estão tirando a vida por causa disso. Devemos ter muito cuidado com essa questão financeira. Por quê? Porque para um jovem que talvez às vezes começou a vida agora, se ele entrar numa dívida de 3, 4 mil reais, ele acha que é o fim do mundo. E aí ele não desabafa com o pai, porque é um vício. Assim como o vício em drogas, assim como o vício em álcool, é um vício também as apostas. E aí com uma casa destruída, um marido que não conversa com a esposa, uma esposa que não conversa com o marido e um filho que não conversa com os pais. Não há uma casa que sobrevive mediante a esses pontos. A casa não consegue sobreviver. Os vícios financeiros estão destruindo as famílias. Outro vício, outro desejo na carne que gera um vício também. O vício em conflitos. Vício em conflitos. O que é isso, vício em conflitos? É a pessoa que sempre quer ter razão. O que é o vício em conflito? A pessoa que sempre quer ter razão. É algo que não é muito falado, mas tem destruído as famílias. A pessoa que ela é o centro de tudo. Todas as pessoas da casa têm que fazer as coisas conforme ela está fazendo. E está destruindo as famílias. Alguns sinais que revelam uma pessoa que é viciada em ter razão. A primeira delas, pequenas diferenças que geram grandes discussões. Pequenas diferenças que geram grandes discussões. Por exemplo, toalha molhada em cima da cama. Eu sei que as mulheres principalmente têm um problema com essa toalha molhada em cima da cama. Eu sei que é difícil entender o defeito que vem no homem de fábrica que toma banho e deixa a toalha em cima da cama. Eu sei que é difícil entender isso. Eu sei que é complicado. Mas a toalha molhada em cima da cama não deveria ser motivo de grandes discussões, mas está sendo. Não deveria ser motivo de término de casamento, mas está sendo. Por quê? Porque vai acumulando muitas coisas. E aí não conseguem achar motivos, não conseguem achar uma união em meio a isso tudo. E aí eles começam a brigar e discutir por causa de uma toalha molhada, por causa de coisas pequenas, muito pequenas, mas que geram grandes discussões. Grandes discussões.
Pequenas coisas na casa, o copo que ficou no lugar errado, a xícara que ficou no lugar errado, a coberta que ficou dobrada de um jeito e era para ser dobrada de outro. Pessoas que são viciadas em ter razão, nem a coberta pode ser dobrada da forma ao contrário. Dobrou a coberta? Dobrei, mas você não dobrou da forma que eu te ensinei a dobrar, mas está dobrada a coberta. Por que tamanha discussão? Por que tamanhas brigas? Não precisa. O vício em ter razão faz com que a pessoa faça um escarcéu para que todas as pessoas façam aquilo que ela quer fazer, da forma que ela quer fazer. Devemos ter cuidado com esse vício em querer ter razão. Ter cuidado com a forma com que eu ajo, a forma com que eu faço. Outra questão também em querer ter razão, e essa aqui vai especialmente para os filhos. Principalmente aqueles que são adolescentes, indo para a juventude, e aí eles acham que começam a mandar em si, e aí eles começam a criar as suas próprias regras, e aí eles querem ter razão em tudo aquilo que fazem na sua casa. E aí discussões por coisas pequenas se tornam gigantes, e aí a mãe briga, o pai briga e não resolve. Por exemplo, isso aqui eu não consigo entender, irmão, nem nesse mundo, nem no próximo. O adolescente, 13, 14 anos, que resolve que a porta do quarto dele deve ser fechada e trancada de chave e o pai não pode entrar. Que mundo é esse? Que o menino com 13, 14 anos, ele decide quem pode e quem não pode entrar no quarto dele. A porta do quarto trancada às 7 chaves e o pai não pode entrar. Que mundo é esse? Obviamente os pais têm que ter percepção e respeitar algum certo limite, mas dentro da casa do pai, quem deveria mandar era o pai. Aí o adolescente fecha a porta e briga com o pai, briga com a mãe, fica sem conversar com o pai e com a mãe dias, porque entrou no quarto e pegou a roupa que estava suja e colocou para lavar. Percepção de que a casa tem que funcionar, e querer ter razão em tudo não te leva a nada. Querer ter razão em todas as coisas não nos leva a nada. Outra pequena coisa que gera grandes discussões: canal de televisão, irmão. Quem vai assistir televisão na hora que quer assistir televisão? Gera discussão. Aí a pessoa que quer ter razão de tudo, ela fica brigando. Por quê? Porque ela quer fazer aquilo que ela quer fazer na hora que ela quer fazer e nada muda isso. Isso tem destruído as famílias, tem acabado com as famílias. Outra coisa também, daquele que quer ter razão de tudo, ele não consegue pedir perdão e nem aceitar o perdão. Quem quer ter razão de tudo, quem é viciado em ter razão de tudo, ele não quer nem pedir perdão e nem aceitar perdão. Aí vira um problema em casa, discussões em casa. Por quê? Porque um quer pedir, o outro não quer aceitar. Ou o outro ou não quer pedir, o outro quer aceitar, mas o que fez não quer pedir, ou o que não fez também quer pedir, aquela bagunça toda, e ninguém consegue resolver, ninguém consegue se resolver. Falta de pedido de perdão e falta de aceitar o perdão. A pessoa que quer ter razão de tudo, ela tem dificuldade em pedir e em aceitar perdão. O Bill pode vir, que eu estou finalizando. Ela tem dificuldade em pedir e dificuldade em aceitar perdão. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. Ninguém, absolutamente ninguém, tem alguma coisa a ver com o que está acontecendo na sua casa. Eu te explico. E para eu te explicar, eu vou te usar um exemplo meu. A gente discutia em casa. Brigava em casa, eu e a Luana. Discutia coisa boba, coisa de nada. E aí ela saía de casa com raiva do universo. A briga era entre eu e ela. Ela saía de casa com raiva do universo. A partir do momento que ela brigava comigo, e eu, assim, homem é 5 segundos, né? Assim, brigou, no segundo seguinte, ele não sabe nem por que está brigando. Acabou de discutir, passou 5 minutos, o cara tomou um banho e voltou e quer lembrar. Pelo menos eu sou assim, né? Lembrar o porquê que estava brigando. Por que eu estava brigando? Não sei nem o motivo que eu estava brigando. Mas a mulher demora um pouco mais para absorver.
Já houve casos de, sei lá, 1 semana, 2 semanas, a Luana sem conversar comigo em casa. Só que chegava na rua, ela descontava nas pessoas como se fossem mim. E eu não tinha culpa. Ou melhor, eu tinha culpa. As pessoas não tinham culpa. Mas passou o tempo, nós descobrimos que o pedir e o aceitar perdão é muito mais leve para o casamento. Então hoje o nível de briga diminuiu, a intensidade das brigas diminuíram no meu casamento, muito menos, depois de 13 anos de casado diminuiu muito, porque nós aprendemos a pedir perdão e aceitar perdão. Talvez é difícil para o marido pedir perdão para a mulher, o filho pedir perdão para o pai, ou o pai pedir perdão para o filho. Mas nós devemos nos despir do desejo de querer ter razão e fazer com que o perdão faça parte da condução da nossa casa, para que nós não possamos criar em nós malefícios no nosso coração. É o que eu sempre digo: ficar sem perdoar as pessoas, gerar ódio no coração das pessoas, principalmente nossas casas, é como beber o veneno e esperar que o outro morra. Quando você está com ódio de alguém, você bebe o veneno e está esperando que o outro morra. Filhos que ficam anos sem conversar com os pais, pais que ficam anos sem conversar com o filho, marido que ficam semanas, meses sem conversar com o marido, esposa que fica semanas, meses sem conversar com a esposa. Não pode acontecer na casa daquele que nasceu de novo. Não seja um viciado em querer ter razão. Não seja viciado em querer sair vencedor de todos os embates. Eu briguei, eu quero sair vencedor desse embate. Não seja um viciado nisso, porque isso pode destruir a sua casa. É só o seu ego, é só o seu desejo aflorando. Tem uma frase de um pastor chamado César Cavalcante que ele diz o seguinte: não deixe para amanhã aquilo que você pode deixar para lá. Tem pessoa que fica prolongando o problema só para sair vencedor da briga. A briga só termina quando a pessoa diz: não, beleza, agora eu venci o combate, portanto a briga pode terminar. Agora eu acabei com o combate, eu saí um vencedor, agora pode terminar. Enquanto não termina a briga, a pessoa não dá o braço a torcer, não conversa, não pede perdão e não recebe o perdão. No meio dos embates familiares, irmãos, prefira perder o combate para que a sua família vença. No meio dos combates familiares, dos embates familiares, prefira ser feliz do que ter razão. Prefira deixar a vida viver. Está tudo bem, erramos, aonde nós devemos consertar? Aqui e aqui. Bora, Deus abençoe. Porque ficar remoendo as coisas pequenas, coisas que não vão levar em nada, só fazem um atraso de vida. Só fazem com que a vida regressa o tempo todo e a vida não flui. Por quê? Porque a toalha molhada vai ser briga durante meses. O copo talvez quebrado na sala vai ser briga durante meses. Vão ser coisas que vão levando e a pessoa quer sair vencedora daquilo e ela não dá o braço a torcer, o marido não dá o braço a torcer, a esposa não dá o braço a torcer, os filhos, os pais, ninguém dá o braço a torcer. Aí a casa vira um campo de guerra. O marido sai para trabalhar de manhã e não quer voltar para casa. A esposa deixa o marido sair de manhã e não quer que ele volte para casa também. O filho vai para a escola e a mãe está orando para que a escola dure 12 horas, para ele chegar em casa só na hora de dormir, para não ter que olhar para a cara do filho. Tem destruído nossas casas, destruído nossas famílias. Prefira ser feliz do que ter razão. Prefira perder um embate para sua família vencer toda a guerra e todo o combate. Olha só o que diz o Mateus capítulo 5, versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo: não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a outra face. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pedir
e não volte as costas ao que quer que lhe pedir emprestado. O que Jesus está dizendo? Quando necessário for, dê o seu direito, para não prolongar com as discussões. Quando necessário for, entregue o seu direito, para não prolongar com as discussões e não deixar com que a carne vença a sua família. Famílias destruídas, casamentos acabados, filhos não conversam com pais, pais não conversam com filhos, por causa de pequenas coisas que poderiam ser resolvidas de uma forma melhor. E nós possamos sair daqui deste lugar com essa percepção e com essa certeza de que esses vícios não vão destruir nossas casas. Fique de pé no seu lugar. Nossas casas, nossas famílias têm que ser maior do que os nossos vícios. Nossas casas e famílias têm que ser maior do que os nossos vícios. Nós não devemos deixar com que o desejo sexual, os vícios financeiros e o vício em ter razão acabe com nossas casas. Feche os olhos, vamos orar. Nós te louvamos, Jesus, por tua graça e o teu amor. Queremos ser famílias bíblicas, famílias que entenderam o seu conceito e o teu preceito. Nós queremos, Pai, caminhar segundo a tua graça. E nós queremos que nossas casas cresçam no conhecimento, no amor. E dia após dia, Pai, nós possamos avançar para aquilo que o Senhor tem para nós. Nós, às vezes, nos apegamos em coisas tão pequenas, Pai. E às vezes também esses vícios têm acabado com nossas vidas. E nós não queremos com que isso seja realidade em nossos corações. Então nós te pedimos, Pai, para que o Senhor possa ser o primeiro e o único em nossas vidas. O primeiro e o único em nossas casas. E que nós possamos viver a vida segundo a tua vontade, porque o Senhor é Deus sobre nós. E o Senhor tem cuidado de nós sabemos disso. Por isso nós te louvamos, te agradecemos, te pedimos, para que nessa semana nós possamos colocar em prática a tua palavra e possamos vencer, em nome de Jesus. Amém. E se você quer nisso, aplauda o Senhor Jesus. Nós possamos ir para nossas casas, entendendo e aprendendo com o Senhor, para que nós não possamos ser destruídos desses vícios que têm acabado com nossas casas, em nome de Jesus.